Durante os períodos do Mioceno e Plioceno, que abrangem aproximadamente desde 23 milhões de anos até 2,6 milhões de anos antes de nossa era, a Terra experimentou profundas mudanças climáticas que marcaram a evolução da vida marinha. Durante esse tempo, o clima global foi significativamente mais quente do que o atual, e a temperatura média do planeta, em certas ocasiões, superou os valores atuais em vários graus. As calotas polares, muito menos extensas, não retinham tanta água na forma de gelo, o que provocou um aumento significativo do nível do mar. Estimativas geológicas sugerem que o nível do mar poderia ter sido até 50 metros acima dos níveis atuais em algumas regiões. Como consequência direta dessa elevação, formaram-se vastas zonas costeiras, criando ambientes propícios para a proliferação de grandes predadores marinhos. Nesse próspero cenário aquático, o megalodonte, um formidável tubarão cujo tamanho podia ultrapassar os 18 metros de comprimento, encontrou um ambiente ideal para caçar, reproduzir-se e reinar no topo da cadeia alimentar. Durante o Mioceno, o planeta atravessava uma fase relativamente quente e úmida, favorecendo a expansão das florestas tropicais nos continentes e o desenvolvimento de ricos pastos nas regiões temperadas. Os mares, por sua vez, estavam repletos de nutrientes provenientes dos cursos de água terrestres e da circulação oceânica, facilitada pela configuração continental. Estima-se que entre 15 e 20 milhões de anos antes de nossa era, o clima era suficientemente estável para permitir o florescimento de uma grande diversidade de espécies marinhas. As tartarugas marinhas gigantes presentes há milhões de anos eram apenas um exemplo entre a multidão de criaturas que evoluíam nesses ecossistemas. Também existiam peixes-boi primitivos, grandes baleias-baleia e uma importante variedade de peixes com tamanhos e formas extraordinariamente variados. Essa fauna abundante devia-se em parte ao calor ambiental, que transformava as águas povoadas de algas e plâncton na base da pirâmide alimentar marinha. Nesse contexto, tubarões de grande porte como o megalodonte se beneficiavam da abundância de presas durante esses períodos. No entanto, a transição para o Plioceno, que abrange entre 5,13 e 2,6 milhões de anos antes de nossa era, trouxe algumas mudanças. O clima global, embora ainda quente, começou então uma leve tendência ao resfriamento, em parte devido aos movimentos das placas tectônicas e à formação de diferentes rotas marítimas, como o surgimento ou fechamento de estreitos. Por exemplo, a configuração do Istmo do Panamá, que começava a se fortalecer, alterou as correntes entre os oceanos Pacífico e Atlântico. Apesar dessas mudanças, as temperaturas oceânicas permaneciam suficientemente altas para abrigar grandes animais marinhos em muitas bacias. Portanto, a maioria das costas tropicais e subtropicais e até algumas regiões temperadas continuaram sendo em grande parte favoráveis à vida de poderosas e imponentes espécies marinhas. Essa era dourada dos grandes caçadores marinhos caracterizou-se pela alta produtividade das águas costeiras, cadeias alimentares complexas e ecossistemas prósperos, onde a competição pela sobrevivência era feroz. Nesses vastos ambientes marinhos, a extensão das costas foi um fator crucial. O nível do mar, mais alto que o atual, formou grandes plataformas continentais rasas, oferecendo uma incrível variedade de nichos ecológicos. Os campos de gramíneas marinhas, os recifes de coral curvos e outras estruturas subaquáticas forneceram abrigo e alimento a inúmeros peixes e mamíferos marinhos. Os pinípedes, um grupo que inclui focas e leões marinhos, proliferaram em muitas regiões, aproveitando as águas rasas para caçar e descansar em costas de fácil acesso. Por sua vez, algumas espécies, como as baleias primitivas e os golfinhos ancestrais, evoluíram nesses ricos ambientes e se diversificaram aproveitando importantes populações de peixes e lulas. Todos esses animais constituíram a principal presa de um predador tão formidável quanto o megalodonte, que encontrou ali uma enorme reserva para sustentar seu colossal metabolismo. Muitos outros tubarões compartilharam o habitat do megalodonte durante esses períodos. Alguns consideravam que seu tamanho respeitável ainda era muito menor do que o desse colosso. Por exemplo, existiam ancestrais de tubarões-martelo ou tubarões-tigre capazes de caçar uma variedade de presas, mas raramente podiam competir com o megalodonte pelos maiores mamíferos marinhos.
As interações não se limitavam à competição intraespecífica entre tubarões. Citações predadoras, como os ancestrais primitivos das orcas ou outros odontocetos robustos, também poderiam representar competidores por certas presas. Além disso, os pinípedes, frequentemente em grupos, sabiam como defender-se coletivamente entre o gelo sazonal ou as rochas costeiras quando possível. No entanto, esses animais obviamente não podiam igualar a potência de um megalodonte adulto em mar aberto, onde este último reinava. Em alguns casos, o megalodonte teve que lidar com diversas estratégias de sobrevivência, mas nunca perdeu seu lugar dominante na maioria dos oceanos quentes e temperados. O papel do megalodonte na regulação das populações marinhas não deve ser subestimado. Aqueles que o classificam entre os superpredadores enfatizam que provavelmente poderia influenciar a distribuição e migração de suas presas, obrigando certas espécies a evitar zonas de caça excessivamente arriscadas. Por efeito cascata, a presença do megalodonte contribuiu para manter o equilíbrio entre os diferentes componentes da cadeia alimentar. Ao atacar principalmente presas grandes, permitiu que peixes menores se desenvolvessem em quantidade suficiente para satisfazer as necessidades de outros predadores intermediários. Nessa complexa rede, cada peixe, cada tartaruga e cada espécie ocupava um lugar específico. Os predadores secundários, como alguns tubarões de tamanho médio, contribuíram para evitar a superpopulação de espécies de peixes. O megalodonte, no topo dessa pirâmide, controlava os principais herbívoros marinhos, mantendo assim uma dinâmica na qual a sobrepesca ou a escassez temporária de uma espécie não necessariamente conduzia ao colapso do ecossistema. Claro, esses processos eram resultado de inter-relações complexas, mas o megalodonte contribuiu para que a balança não se inclinasse demasiado para um lado ou outro, assegurando certa estabilidade a longo prazo, até que mudanças importantes ocorressem posteriormente. Quanto à sua distribuição geográfica, os fósseis de dentes e vértebras de megalodonte mostram que esteve presente em quase todos os continentes. Pesquisadores descobriram evidências de sua presença na América do Norte, América do Sul, Europa, África, Ásia e Austrália. A Antártica é uma exceção, já que até hoje não foi registrado nenhum achado confirmado ali. Várias hipóteses podem explicar essa ausência. É provável que a água lá estivesse fria demais durante a maior parte do ano para que pudesse se estabelecer, ou que qualquer possível presença tivesse sido perdida em camadas geológicas inacessíveis atualmente. Em qualquer caso, o megalodonte estava particularmente adaptado a águas temperadas e tropicais, buscando temperaturas mais amenas que favorecessem seu metabolismo. Alguns estudos paleoclimáticos sugerem que esse gigante preferia águas entre 12 e 27 graus Celsius. Para compreender o poder e o lugar que o megalodonte ocupou nos oceanos pré-históricos, é essencial considerar suas dimensões excepcionais. As estimativas científicas mais aceitas sugerem que esse tubarão gigante podia atingir um comprimento máximo de cerca de 18 metros, embora alguns paleontólogos tenham hipotetizado que exemplares se aproximavam dos 20 metros. Mas manter-se no intervalo de 15 a 18 metros continua sendo o mais realista segundo a maioria dos estudos. Tal tamanho colocava-o muito acima do tamanho médio da maioria dos tubarões modernos, incluindo o grande tubarão branco, que frequentemente alcança no máximo cerca de 5 a 6 metros para os indivíduos maiores. Além de seu comprimento impressionante, o megalodonte ostentava um peso colossal. Os paleontólogos estimam que um indivíduo adulto podia pesar entre 50 e 70 toneladas, superando em muito o peso dos tubarões contemporâneos. Como comparação, um grande tubarão branco de 6 metros geralmente atinge no máximo 2 toneladas. A diferença de peso, combinada com um tamanho imponente, sugere considerável potência muscular e um apetite condizente com suas necessidades energéticas. Como referência, o tubarão-baleia, o peixe vivo maior atualmente, mede em média entre 8 e 10 metros, com um recorde próximo a 18 metros, mas sua dieta planctônica não se compara à do megalodonte. Este último era evidentemente um predador capaz de atacar presas de tamanho considerável, como baleias primitivas ou grandes mamíferos marinhos de sua época. A estimativa do tamanho do megalodonte baseia-se principalmente no estudo de seus dentes fossilizados e em modelos matemáticos.
Os pesquisadores baseiam-se em particular na correlação entre o tamanho da mandíbula e o do tubarão completo. Comparar o comprimento da raiz do dente ou a altura da coroa permite fornecer intervalos plausíveis. Embora esqueletos cartilaginosos fossilizados sejam raros, devido à má conservação do cartilagem, a abundância de dentes encontrados em vários sítios ao redor do mundo permitiu criar uma base estatística sólida. Uma das características mais notáveis do megalodonte reside na forma e potência de sua mandíbula. Ao contrário de muitos tubarões atuais, que já apresentam impressionante capacidade de mordida, o megalodonte provavelmente possuía a força de mordida mais formidável da história dos tubarões. Alguns estudos de modelagem estimam que sua mordida poderia superar 100.000 newtons, chegando até a mais de 150.000, segundo alguns cálculos. Para colocar esses números em perspectiva, um grande tubarão branco moderno desenvolve uma força de mordida de cerca de 18.000 newtons no máximo, representando uma diferença colossal. Essa incrível potência refletia-se em uma mandíbula arqueada equipada com várias filas de dentes triangulares. Os dentes do megalodonte podiam medir até 17 ou 18 centímetros de altura, com bordas finamente serrilhadas, perfeitos para cortar carne grossa. A forma triangular, combinada com uma raiz sólida, garantia grande resistência à pressão ao atacar presas enormes. Cada mandíbula geralmente continha várias filas funcionais e uma reserva de dentes de substituição em diferentes estágios de desenvolvimento, prontos para substituir os perdidos. Os tubarões, incluindo o megalodonte, renovam continuamente seus dentes ao longo da vida, um ciclo essencial para compensar o desgaste devido às repetidas mordidas em ossos e carcaças. Foram encontrados fósseis de ossos de baleia com profundas marcas de mordidas claramente atribuíveis a um tubarão gigante capaz de arrancar pedaços substanciais de carne. Os dentes fossilizados, dispostos em arco, também permitiram reconstruir a possível largura da mandíbula. Em museus, não é raro ver reconstruções de mandíbulas de megalodonte com mais de 3 metros de largura, permitindo que um adulto fique de pé facilmente em seu interior. Essa imagem geralmente cativa a imaginação e ilustra como as presas da época podiam ser engolidas ou gravemente mutiladas em um único ataque. Embora seja facilmente associado a mares tropicais e temperados, o megalodonte provavelmente tinha a capacidade de caçar em diferentes profundidades. Seu enorme tamanho exigia alto consumo de energia. Portanto, podia seguir as migrações de baleias ou outros grandes mamíferos marinhos, deslocando-se desde águas relativamente rasas, onde algumas espécies se reproduziam ocasionalmente, até zonas mais profundas, onde a temperatura da água podia ser mais fria. Um dos possíveis desafios residia na flutuabilidade. Os tubarões modernos regulam sua posição na água, combinando a função do fígado, rico em esqualeno, e a sustentação gerada por suas nadadeiras peitorais. No caso do megalodonte, essa sustentação teve que ser otimizada para suportar seu peso gigantesco, exigindo natação constante e excelente controle de direção para evitar afundar demais. A configuração anatômica das nadadeiras peitorais para oferecer sustentação suficiente era provavelmente similar à do grande tubarão branco, mas em grande escala. Essa capacidade de navegar a diferentes profundidades poderia ter contribuído para o sucesso da espécie, permitindo-lhe explorar uma ampla gama de habitats em busca de presas abundantes. Embora um esqueleto cartilaginoso seja uma característica comum a todos os tubarões, o tamanho do megalodonte e outros detalhes anatômicos específicos mostram marcantes divergências em relação às espécies atuais. Por exemplo, o focinho ou rosto do megalodonte provavelmente era curto e robusto, baseando-se na estrutura do próprio tubarão branco, considerado um análogo distante. Supõe-se também que seus olhos eram proporcionalmente grandes, já que a visão desempenha papel-chave na detecção de silhuetas e movimentos na água. Outra distinção notável é o desenvolvimento de músculos vermelhos e brancos. Os tubarões conhecidos como Lamnidae, como o tubarão branco ou mako, possuem uma porção de músculos vermelhos próximos à linha média, permitindo manter a temperatura muscular ligeiramente superior à da água circundante mediante uma forma de regulação chamada endotermia regional. O megalodonte provavelmente possuía a mesma vantagem, permitindo-lhe operar em águas mais frias, sem perder eficiência muscular,
rastreando suas presas em áreas mais amplas. Quanto à coloração do megalodonte, é importante lembrar que, na ausência de tecidos moles fossilizados, qualquer reconstrução baseia-se em suposições derivadas de tubarões atuais. No entanto, as estratégias de predação e camuflagem observadas em muitas espécies contemporâneas permitem uma hipótese plausível: a contra-iluminação ou contra-sombreamento, que implica um dorso mais escuro e um ventre mais claro. Esse padrão bicolor, muito comum entre os animais marinhos, busca reduzir a visibilidade do animal em seu ambiente. Visto de cima, o dorso escuro se mistura com a cor geralmente mais profunda e escura da água. E visto de baixo, o ventre claro se confunde com a luz da superfície. Para um predador cujo método de caça poderia implicar aproximar-se da presa por baixo, essa camuflagem teria sido valiosa para surpreender outros peixes grandes. No entanto, várias variantes são concebíveis. Alguns tubarões apresentam padrões mais contrastantes, como o tubarão-tigre com suas listras. Desconhece-se se o megalodonte poderia ter apresentado padrões semelhantes ou se possuía um tom simples de cinza ou azul. Dado seu tamanho, poderia não ter necessidade de padrões complexos. A potência e a velocidade eram suficientes para capturar a maioria de suas presas sem recorrer a uma camuflagem excessivamente sofisticada. No entanto, é provável que a evolução tenha selecionado uma coloração que oferecesse uma mínima vantagem tática na caça. Se o megalodonte pôde dominar os mares do Mioceno até o Plioceno, foi também graças a um sutil equilíbrio entre força bruta e hidrodinâmica. Com um corpo próximo a 18 metros, o coeficiente de penetração na água deveria ser ótimo para manter uma velocidade de cruzeiro suficiente e surpreender mamíferos marinhos incrivelmente rápidos. As baleias primitivas, apesar do tamanho, não careciam de agilidade, e muitas espécies menores se deslocavam em cardumes para escapar dos predadores. Portanto, o megalodonte teve que otimizar cada movimento de natação para aproximar-se silenciosamente e gerar uma explosão suficientemente poderosa para desferir uma mordida mortal. Às vezes é comparado a um submarino lançador de torpedos devido à sua considerável massa projetada para frente. Essa característica, combinada com mandíbulas capazes de exercer uma das maiores forças de mordida já registradas, delineou o perfil de um superpredador praticamente sem nada a temer de seus contemporâneos, exceto talvez grupos grandes capazes de defesa coletiva. Os escassos indícios fósseis de lutas violentas, ossos fracturados e múltiplas marcas de dentes sugerem que o megalodonte às vezes enfrentava presas difíceis, confirmando mais uma vez a importância estratégica da potência muscular e da hidrodinâmica em seu arsenal de caça. Um dos elementos essenciais da dieta do megalodonte era composto por mamíferos marinhos. Em sua época, abundavam baleias de diversos tamanhos, golfinhos primitivos e ancestrais das focas, mais presentes nas zonas costeiras. As baleias da época podiam atingir tamanhos consideráveis, com comprimentos variando entre 5 e 15 metros, dependendo da espécie e do período. Embora algumas dessas baleias não rivalizassem com as atuais baleias azuis, ainda representavam uma fonte substancial de gordura e proteínas. As focas, por sua vez, eram menores, mas reuniam-se em colônias massivas próximas às costas, fornecendo uma fonte regular de alimento para o megalodonte ao caçar em águas rasas. Os golfinhos da época, cujo tamanho variava consideravelmente, geralmente entre 2 e 4 metros, também faziam parte integral de sua dieta. Os cientistas puderam confirmar a forte predação do megalodonte sobre esses animais graças a dois tipos de evidência. Por um lado, numerosas marcas de mordida encontradas em ossos fossilizados de baleias mostram a impressão de dentes imensos, incomparáveis com a maioria dos outros grandes tubarões pré-históricos. Por outro lado, a própria distribuição dessas marcas de mordida, muitas vezes localizadas próximas às nadadeiras peitorais ou à cauda, indica uma estratégia de ataque precisa para imobilizar rapidamente a presa. Para os mamíferos marinhos, a mobilidade é essencial e as áreas próximas aos apêndices natatórios ou à coluna vertebral continuam sendo pontos críticos. Essa abordagem demonstra uma técnica de caça direcionada, confirmando que o megalodonte não era um simples carniceiro. Além de se alimentar de mamíferos marinhos, o megalodonte atacava uma ampla gama de peixes grandes como atuns,
peixes-espada primitivos, arraias de grande porte e até outros tubarões de tamanho considerável. Estimativas atuais, baseadas em restos fósseis, sugerem que não hesitava em atacar presas rápidas e poderosas, como alguns atuns pré-históricos de mais de 2 metros de comprimento. As arraias, algumas com impressionantes envergaduras que atingiam vários metros, geralmente concentravam-se perto do fundo em busca de crustáceos. O megalodonte podia surpreendê-las nadando em média profundidade graças a uma de suas principais vantagens, musculatura potente que lhe permitia aumentar drasticamente a velocidade de nado em curtas distâncias. Quanto a outros tubarões, o megalodonte não perdoava seus parentes. Suas presas incluíam espécies de tubarões menos imponentes, possivelmente de 2 a 3 metros de comprimento, ou às vezes ainda maiores, dependendo das oportunidades e da competição presente em seu habitat. Essa tendência a atacar diferentes tipos de predadores demonstra que o megalodonte ocupava, de fato, o topo da cadeia trófica. Nenhum outro peixe cartilaginoso rivalizava com ele na posição de superpredador. O megalodonte precisava aproveitar seu poder e tamanho para surpreender suas vítimas. De fato, se a presa percebesse a presença de um gigante de 15 a 18 metros de comprimento, fugiria imediatamente. Um tubarão assim não podia depender apenas de sua velocidade máxima, pois seu tamanho o impedia de competir com predadores menores e mais rápidos em longas distâncias. Os paleontólogos, baseando-se em estudos da suposta musculatura dos animais nos habitats costeiros da época, sugerem que frequentemente preferia a técnica de emboscada a partir de águas mais profundas. Possivelmente permanecia abaixo do campo de visão de seu alvo, aproveitando a relativa escuridão para reduzir as chances de ser detectado. Quando a distância à presa diminuía o suficiente, o megalodonte iniciava uma investida brutal, usando sua poderosa musculatura. Observações de alguns grandes tubarões modernos, como o tubarão branco, indicam que uma investida a partir das profundezas pode ocorrer muito rapidamente, frequentemente a velocidades superiores a 30 ou 40 km por hora em curto período de tempo. Dada sua estatura, o megalodonte talvez não alcançasse esses números por muito tempo, mas seu impulso inicial precisava ser suficientemente impactante para atingir a presa antes que ela tivesse tempo de manobrar. Essa tática de ataque relâmpago, somada ao fator surpresa, continua sendo a melhor hipótese para explicar como dominava os ágeis e velozes mamíferos marinhos. Uma vez em contato, o megalodonte entrava em ação com grande vantagem, uma força de mordida extraordinariamente alta. Alguns pesquisadores estimam que poderia atingir o equivalente a várias toneladas por centímetro quadrado, superando de longe a de grandes tubarões atuais. Para visualizar tal cifra, basta imaginar que um tubarão branco moderno, embora formidável, exerce uma pressão máxima estimada em cerca de 1,8 toneladas por centímetro quadrado. No caso do megalodonte, menciona-se às vezes um número 2 ou 3 vezes maior, embora seja complicado medir com precisão um parâmetro que não se fossiliza. Essa enorme pressão explicava-se pela robusta arquitetura da mandíbula, mas também pela poderosa musculatura unida a um crânio cartilaginoso capaz de expandir-se e retrair-se. Uma única mordida frequentemente bastava para infligir lesões internas fatais em presas de tamanho considerável, fossem baleias pequenas, peixes grandes ou outros tubarões. Em muitos casos, uma técnica clássica de predação consistia em dar um golpe inicial na face ventral ou na região dorsal para seccionar a medula espinhal ou impedir qualquer movimento de fuga. A consequente perda de sangue ou paralisia súbita garantia ao megalodonte uma presa sem maior resistência. Embora imponente, o megalodonte também dependia de sentidos aguçados para localizar e identificar suas presas. Nos tubarões modernos, a visão desempenha papel crucial, especialmente em águas cristalinas ou a certa distância. Embora ignoremos as capacidades visuais precisas do megalodonte, é razoável pensar que se beneficiava de uma sensibilidade similar à de grandes predadores como o tubarão branco, dotado de retina adaptada a contrastes em diversos ambientes aquáticos. O olfato, por sua vez, é vital para os tubarões, que podem detectar concentrações mínimas de sangue na água, às vezes da ordem de uma fração de uma parte por milhão. Um megalodonte, ao buscar presas potencialmente feridas ou localizar carcaças,
poderia usar esse sentido para percorrer longas distâncias guiado pelo mais leve rastro de hemoglobina. Os canais sensoriais laterais ao longo de seu corpo, semelhantes aos dos tubarões atuais, também ajudavam a captar as vibrações e movimentos de animais próximos. Assim, apesar de seu tamanho gigantesco, numerosas evidências apoiam a ideia de que não se tratava apenas de um gigante cego que se lançava sobre a presa, mas de um predador altamente especializado, plenamente capaz de explorar todo um arsenal de sentidos. Uma das principais questões em torno do megalodonte refere-se à possibilidade de comportamento de caça cooperativa. Alguns paleontólogos e especialistas em tubarões levantaram a hipótese de que, ocasionalmente, vários indivíduos poderiam ter unido forças para atacar grandes baleias ou cercar grupos de golfinhos. A ideia baseia-se em analogias com certos mamíferos marinhos, como as orcas, que caçam em grupo, ou na suposição de que alguns tubarões podem tolerar a presença de conspecíficos onde os recursos alimentares são abundantes. Os fósseis não fornecem evidência direta desse comportamento, pois é muito difícil documentar a caça cooperativa no registro geológico. No entanto, alguns pesquisadores sugerem que os depósitos onde se encontraram múltiplos dentes de megalodonte associados a restos de baleia poderiam indicar um banquete coletivo. Contudo, é importante ser cauteloso, pois a presença de múltiplos dentes pode indicar a chegada sucessiva de diferentes indivíduos atraídos pelo mesmo cadáver. Na natureza, não é raro que vários tubarões se alimentem de uma presa cobiçada sem necessariamente terem cooperado ativamente para capturá-la. Portanto, as opiniões permanecem divididas. Alguns acreditam que o megalodonte poderia agir sozinho na maior parte do tempo, mas que, na presença de presas particularmente grandes ou em regiões onde o alimento era excepcionalmente abundante, poderia ocorrer uma agregação temporária de indivíduos. Outros especulam que o comportamento agressivo e territorial descartaria essa hipótese, acreditando que esses tubarões evitariam a competição direta fora dos períodos reprodutivos. Para lançar mais luz sobre esse debate, é interessante observar o grande tubarão branco moderno. Esse tubarão vive principalmente sozinho, mas ocasionalmente pode tolerar a presença de outros indivíduos quando o alimento é particularmente abundante, como ao redor de carcaças de baleias à deriva. Alguns estudos de comportamento destacam que existe uma hierarquia estabelecida entre os tubarões presentes. O tamanho e o momento de chegada ao local de alimentação frequentemente determinam a prioridade na alimentação. Em casos raros, foram relatadas observações do que poderia ser interpretado como uma forma de colaboração, embora a maioria dos cientistas acredite em coerção oportunista sem uma organização real. Se o megalodonte compartisse alguns desses traços comportamentais, poderia supor-se que caçava principalmente sozinho para evitar a competição, dada a magnitude de suas necessidades alimentares. Além disso, a presença simultânea de vários adultos gigantes próximos à mesma presa poderia ter provocado conflitos violentos devido ao estresse causado pela escassez de certas presas importantes. No entanto, alguns paleontólogos imaginam que, em áreas com grande abundância de peixes ou em corredores migratórios de baleias, grupos temporários de megalodontes poderiam se beneficiar de uma ação quase coordenada. Um indivíduo poderia iniciar o ataque para ferir a baleia e outros patrulhar os arredores para impedir que a baleia exausta escapasse. Essa estratégia ainda é especulativa, mas ilustra a complexidade potencial do comportamento desse extraordinário predador. Os cientistas debatem há muito tempo a forma como os megalodontes davam à luz suas crias. Atualmente, a hipótese mais aceita é a viviparidade, um modo de reprodução relativamente comum entre grandes tubarões modernos. Nesse cenário, as fêmeas de megalodonte carregavam seus embriões dentro do corpo, fornecendo às crias um ambiente estável, proteção contra possíveis predadores e um suprimento nutricional contínuo. Essa forma de reprodução difere da ovípara, na qual os ovos são postos externamente, e da ovovivípara, em que os óvulos se desenvolvem no útero, mas os embriões alimentam-se apenas das reservas contidas no óvulo. No caso dos vivíparos, pode haver até trocas nutricionais mais elaboradas entre a mãe e os embriões, oferecendo maior taxa de sobrevivência aos recém-nascidos, que frequentemente nascem maiores e mais robustos. Estima-se que, ao nascer,
Os megalodontes jovens mediam entre 2 e 3 metros de comprimento. Esse valor pode parecer extraordinário, mas convém destacar que se tratava de um tubarão que, em idade adulta, podia atingir de 15 a 18 metros de comprimento, com massas corporais entre 50 e 70 toneladas. Em comparação, os grandes tubarões brancos recém-nascidos, cujo tamanho adulto pode alcançar cerca de 6 metros, já medem entre 1 e 1,5 metros ao nascer. Essa escala fornece uma boa ideia do tamanho que os megalodontes recém-nascidos podiam alcançar, conferindo-lhes uma vantagem significativa sobre muitos predadores concorrentes da época. A taxa de crescimento do megalodonte é uma das questões mais intrigantes para os pesquisadores. Análises pouco frequentes baseadas em registros de crescimento frequentemente inferidos pela presença de estrias em vértebras fósseis sugerem uma taxa de crescimento estimada de 16 a 20 centímetros por ano. Por que esse número é potencialmente crível? Ao estudar tubarões modernos, observa-se que algumas espécies de grande porte apresentam taxas de crescimento de cerca de 20 centímetros por ano nos primeiros anos, antes que o ritmo de crescimento diminua gradualmente. Para um predador gigantesco como o megalodonte, o crescimento rápido apresentava várias vantagens. Permitida a fuga mais fácil da maioria dos perigos, podia posicionar-se rapidamente na cadeia alimentar como caçador dominante e, portanto, garantir sua própria sobrevivência. No entanto, esse crescimento não foi linear. Como muitos peixes e tubarões, o megalodonte provavelmente passou por fases de crescimento acelerado associadas a períodos de abundância de alimento ou mudanças metabólicas vinculadas ao desenvolvimento hormonal. Também é possível que a taxa de crescimento tenha desacelerado próximo à idade adulta, quando a energia era direcionada mais à reprodução do que ao aumento de tamanho. Determinar a maturidade sexual do megalodonte é um desafio. Os fósseis geralmente fornecem apenas dentições parciais, às vezes fragmentos de vértebras, mas raramente oferecem pistas diretas sobre a idade exata de reprodução. Além disso, um indivíduo enfraquecido tinha maior probabilidade de morrer por um ferimento leve ou de não encontrar alimento suficiente para recuperar sua energia. Apesar de todos esses perigos, um megalodonte que alcançasse a idade adulta e encontrasse alimento suficiente podia aspirar a viver 3 ou 4 décadas. Essa expectativa de vida relativamente longa, combinada com uma maturidade sexual tardia, implicava que a espécie precisava manter uma taxa de reprodução suficiente para compensar a mortalidade infantil e juvenil. No melhor cenário, cada fêmea poderia ter dado à luz várias crias durante seus anos férteis, garantindo assim a renovação da população. No entanto, esses parâmetros do ciclo vital também tornavam a espécie ecologicamente exigente. Um superpredador como esse necessitava de vastos territórios de caça e de um suprimento quase contínuo de alimento. Para compreender as origens evolutivas do megalodonte, devemos lembrar primeiramente que os tubarões são animais cartilaginosos cujos fósseis completos são bastante escassos. No entanto, seus dentes mineralizados preservam-se com maior frequência nos sedimentos, tornando-se uma valiosa fonte de informação. Por isso, os paleontólogos baseiam-se no estudo desses dentes para reconstruir as principais etapas do surgimento dos tubarões gigantes e estabelecer o vínculo entre diferentes espécies extintas. Segundo diversas hipóteses, o megalodonte pertence a um grupo de tubarões conhecidos por seus dentes de grande tamanho. Esses tubarões já existiam em formas mais antigas após a crise de extinção em massa do Cretáceo, há cerca de 66 milhões de anos. Durante o Eoceno e o Oligoceno, outros tubarões se destacaram, deixando também dentes espetaculares, indicando a existência de um linagem de animais que se tornaria progressivamente maior. Para rastrear esse linagem, costumam-se mencionar 2 nomes, Otodos e Carcharóclis. Otodos é um gênero primitivo que viveu principalmente durante o Eoceno, entre cerca de 56 e 34 milhões de anos atrás. Já possuía dentes grandes e afiados, mas de forma mais simples, com serrilhas escassas ou ausentes. Gradualmente, os paleontólogos observaram o surgimento de espécies com mudanças na dentição. As serrilhas secundárias tornaram-se visíveis e a forma geral tornou-se mais triangular e larga. É nesse contexto que surgiu o gênero Carcharóclis,
com o qual o megalodonte esteve associado durante muito tempo sob o nome de Carcharodon megalodon. No entanto, alguns pesquisadores preferem denominar a espécie Otodus megalodon, argumentando que faz parte de um mesmo linagem que se estende por um longo período e se manifesta por uma transição gradual na forma dos dentes. Ao longo de milhões de anos, observa-se uma tendência. A mandíbula aumenta, as coroas dentais alargam-se, as dentições desenvolvem-se e tudo indica uma dieta que inclui presas grandes, como ciclídeos primitivos ou importantes variedades de peixes. Esse traço evolutivo reflete uma adaptação contínua a ambientes abertos e fontes abundantes de alimento, características de épocas em que o clima da Terra era mais temperado e o nível do mar mais alto, favorecendo o desenvolvimento de vastos ecossistemas marinhos. Os dentes são a melhor evidência tangível utilizada pelos cientistas para rastrear a trajetória evolutiva desses tubarões. Muitos fósseis de transição apresentam características intermediárias. À medida que avançamos na escala cronológica, encontramos mais fósseis mostrando uma dentição adaptada para rasgar carne grossa, particularmente a de mamíferos marinhos. Os espécimes descobertos em todo o mundo, especialmente na América do Norte, Europa, África e Ásia, tendem a demonstrar que essa mudança anatômica não foi resultado de uma mutação local isolada, mas de uma evolução em grande escala em resposta às pressões ambientais e à disponibilidade de presas consideráveis. Esse mosaico de fósseis confirma que o aumento de tamanho e a especialização da dentição foram processos graduais, estendidos ao longo de vários milhões de anos, que culminaram em uma das criaturas mais formidáveis que os oceanos já conheceram. Outro ponto-chave para compreender a evolução do megalodonte refere-se ao aumento do tamanho corporal. Os tubarões primitivos do linagem Otodus já mediam vários metros, frequentemente superando 3 ou 4 metros de comprimento, tornando-se predadores notáveis de sua época. No entanto, fósseis de Carcharodon auriculatus, Carcharodon angustidens e Carcharodon chubutensis mostram uma clara tendência ao crescimento, tanto na dentição quanto no restante do esqueleto cartilaginoso. Estimativas científicas sugerem que desde a época do Carcharodon chubutensis já se observavam indivíduos que ultrapassavam 10 metros de comprimento. Posteriormente, o megalodonte, frequentemente considerado o ápice definitivo desse linagem, atingiu dimensões colossais. Costuma-se comparar o megalodonte ao grande tubarão branco, Carcharodon carcharias, devido às aparentes semelhanças, particularmente o suposto padrão de cor, a forma geral do corpo e sua potente dentição. No entanto, existem numerosas controvérsias sobre a classificação exata do megalodonte. Durante muito tempo, incluiu-se a espécie no mesmo gênero do tubarão branco, ou seja, Carcharodon, daí o antigo nome Carcharodon megalodon. Acreditava-se que esses dois superpredadores pertenciam ao mesmo linagem direto. Todavia, pesquisas mais recentes, centradas especialmente na fina estrutura dos dentes, suas serrilhas e a forma como a raiz dental se implantava na mandíbula, tendem a demonstrar que existe uma lacuna evolutiva importante entre o tubarão branco moderno e o megalodonte. Os dentes do tubarão branco, embora serrilhados, diferem na finura das bordas e não possuem as mesmas proporções de largura e comprimento que os do megalodonte. Portanto, é possível que o tubarão branco pertença a um linagem distinto, mais próximo de outros tubarões macropredadores, enquanto o megalodonte poderia fazer parte de uma árvore genealógica distinta, a dos Otodus. Essa controvérsia não é apenas uma questão de terminologia. Afeta nossa compreensão geral da dinâmica evolutiva dentro do grupo dos lamniformes, uma ordem de tubarões fusiformes que inclui, entre outros, o tubarão macô, o tubarão branco e o megalodonte. Os debates científicos foram às vezes intensos e se reduzem a duas posições principais. Por um lado, alguns especialistas acreditam que a surpreendente semelhança, frequentemente denominada convergência evolutiva, não implica necessariamente um parentesco direto. Por outro lado, alguns insistem em semelhanças marcantes na forma dos dentes e em possíveis aspectos da morfologia craniana para agrupar as duas espécies em um grupo mais próximo na árvore evolutiva. Infelizmente, a ausência de um esqueleto fóssil completo, somada à natureza cartilaginosa dos esqueletos de tubarão,
limita consideravelmente a possibilidade de realizar testes mais avançados. Diferentemente dos ossos de animais com esqueletos ósseos, a cartilagem de tubarão se fossiliza apenas em casos muito excepcionais. Basicamente, temos acesso a marcas, fragmentos mineralizados ou restos parciais de mandíbula. Mas encontrar DNA nesses materiais fósseis é impensável, pois esse ácido nucleico se conserva de forma extremamente limitada. As moléculas orgânicas se degradam rapidamente com o tempo e, até hoje, os paleontólogos não conseguem extrair DNA utilizável de um tubarão com alguns milhões de anos. Consequentemente, o importante debate sobre a verdadeira relação de parentesco do megalodonte permanecerá aberto até que se descubram espécimes fósseis excepcionalmente conservados em condições sem precedentes ou surjam técnicas revolucionárias. Nesta fase, nosso conhecimento baseia-se no exame comparativo de dentes fósseis e, muito mais raramente, de fragmentos vertebrais que possam ter se mineralizado parcialmente. Muito antes de a ciência moderna reconhecer a existência do megalodonte, já se coletavam dentes fósseis gigantescos por entusiastas ou simples habitantes costeiros. Na Europa medieval, não havia uma explicação naturalista sólida para compreender sua origem. A imaginação prevalecia e esses grandes dentes às vezes eram chamados de línguas de dragão ou até línguas de pedra. Eram considerados relíquias extraordinárias, por vezes dotadas de supostos poderes mágicos ou terapêuticos. Príncipes e clérigos os conservavam como curiosidades e, ocasionalmente, eram polidos ou engastados como joias. Foi somente durante o Renascimento, com o surgimento dos primeiros estudos geológicos e paleontológicos, que se compreendeu que se tratava de dentes fósseis de tubarão. A partir do século XVII, estudiosos como Nicholas Steno demonstraram grande interesse por esses fósseis e publicaram trabalhos pioneiros sobre a natureza desses restos. Este foi um ponto de inflexão na compreensão da história da vida, pois a existência de seres extintos desafiava muitas ideias preconcebidas sobre a indeterminação das espécies. Os mecanismos que levaram à extinção do megalodonte continuam sendo um dos grandes mistérios da paleontologia marinha. Para contextualizar o megalodonte, é importante saber que esta espécie evoluiu em águas significativamente mais quentes e relativamente estáveis durante o Mioceno, há aproximadamente entre 23 e 5,3 milhões de anos. Durante esse período, nosso planeta experimentou um clima geralmente mais temperado do que o atual, favorecido por correntes oceânicas particulares e por um maior nível de dióxido de carbono em comparação aos níveis atuais. Gradualmente, no final do Mioceno e início do Plioceno, há cerca de 5 milhões de anos, a Terra entrou em um ciclo de resfriamento mais acentuado. Como tubarão termófilo, ou seja, que preferia temperaturas quentes, o megalodonte enfrentou uma diminuição progressiva das zonas marinhas favoráveis. Esse resfriamento não foi abrupto numa perspectiva humana, já que durou centenas de milhares de anos. No entanto, em escala geológica, foi suficiente para alterar profundamente os ecossistemas oceânicos. As calotas polares começaram a se expandir, as correntes oceânicas mudaram de trajeto e a temperatura média do oceano caiu vários graus. É complexo determinar com precisão a temperatura exata da água nas regiões frequentadas pelo megalodonte, pois não dispomos de um termômetro fóssil. No entanto, análises de sedimentos e micro-organismos indicam claramente um resfriamento global de entre 2 e 4 graus, dependendo da região. Para um animal cuja zona de conforto térmico se estimava entre 12 e 27 graus, essa queda poderia reduzir significativamente sua área de distribuição. À medida que o planeta se resfriava, os mares quentes tornaram-se mais escassos e algumas rotas migratórias de presas essenciais puderam ser alteradas. As baleias, por exemplo, que muitos cientistas consideram uma das principais fontes de alimento do megalodonte, começaram a adaptar seus movimentos aos novos equilíbrios climáticos, migrando para águas mais frias, potencialmente melhor oxigenadas e que ofereciam outras vantagens, como a presença abundante de krill ou peixes pequenos. Portanto, tornou-se mais complexo para o megalodonte seguir suas presas a longas distâncias, já que a própria espécie, devido à sua fisiologia, ainda dependia em grande medida de áreas marinhas relativamente quentes.
O resfriamento climático não foi a única mudança significativa que marcou o final do Mioceno e o início do Plioceno. Simultaneamente, ocorreram importantes modificações geológicas, incluindo o surgimento progressivo do Istmo do Panamá. Esse foi um evento crucial antes da formação completa desta faixa terrestre que conecta a América do Norte à América do Sul. As águas do Oceano Pacífico e do Oceano Atlântico comunicavam-se amplamente em nível tropical. Essa zona de passagem, ainda aberta há cerca de 10 milhões de anos, começou a se fechar, tornando-se quase impermeável há cerca de 3 milhões de anos, criando assim um importante obstáculo para as espécies marinhas. A consequência imediata do levantamento dessas terras foi a redireção das correntes oceânicas. O Atlântico encontrou-se isolado do Pacífico, regulando a salinidade e a temperatura de forma diferente em cada uma dessas duas grandes bacias. Os organismos marinhos, que antes tinham liberdade para migrar de um oceano a outro, viram-se bloqueados ou consideravelmente restringidos. Para um superpredador como o megalodonte, acostumado a extensas zonas de caça, a redução desses passagens marítimas significou uma alteração na distribuição de certas populações de presas. Por exemplo, alteraram-se os fluxos de cardumes de peixes pelágicos. Os mamíferos marinhos modificaram suas rotas migratórias, e os habitats marinhos experimentaram mudanças na salinidade que poderiam influenciar a distribuição das espécies em grande escala. À medida que o Istmo do Panamá se fechava gradualmente, a geografia mundial redesenhava as costas, ampliava ou reduzia certos mares interiores e transformava a circulação oceânica. À medida que as águas quentes, antes extensas, se concentravam em espaços menores, o megalodonte foi obrigado a concentrar-se em menos territórios adequados à sua fisiologia. Os registros fósseis indicam, de fato, que este tubarão gigante preferia caçar em áreas marinhas com temperaturas relativamente altas, particularmente em zonas semicosteras ricas em mamíferos marinhos. A redução do habitat adequado poderia ter causado várias dificuldades significativas. Em primeiro lugar, a competição intraespecífica, ou seja, entre os próprios megalodontes, poderia ter aumentado nessas áreas mais estreitas e superpovoadas. Em seguida, a competição com outros grandes predadores, como alguns tubarões mais resistentes ao frio ou mamíferos marinhos predadores, também se intensificou. Finalmente, ao estarem as zonas quentes mais distantes da costa ou mais dispersas, os megalodontes possivelmente tiveram que percorrer maiores distâncias para encontrar a quantidade de alimento necessária para manter sua colossal massa. Essa logística energética, já de si pesada para um animal desse tamanho, provavelmente tornou-se cada vez mais gravosa em um ambiente empobrecido ou fragmentado. A maioria dos paleontólogos concorda que os mamíferos marinhos, particularmente as baleias, faziam parte essencial da dieta do megalodonte. As marcas de dentes fósseis encontradas em ossos de baleias confirmam as atividades de predação do supertubarão nessas áreas. À medida que o clima se transformava, muitas espécies de baleias viram suas áreas de distribuição deslocarem-se ou fragmentarem-se em busca de novas zonas de recursos e estabilidade térmica. As baleias Ben, por exemplo, adaptaram-se a habitats mais frios, provavelmente ricos em crio e peixes pequenos, enquanto outras populações migratórias podem ter evoluído para rotas menos acessíveis ao megalodonte. Com as populações de baleias em constante movimento e, por vezes, em declínio, a disponibilidade de presas grandes corria o risco de submeter o megalodonte a uma forma de estresse alimentar. Um indivíduo de entre 15 e 18 metros de comprimento, cujas necessidades energéticas diárias deviam ser muito altas, poderia encontrar-se rapidamente em dificuldades ao ter que percorrer maiores distâncias para encontrar presas de tamanho adequado. Os períodos de jejum teriam se alongado, aumentando a vulnerabilidade dos animais a doenças e lesões e limitando sua capacidade reprodutiva. Outro aspecto desta teoria reside no declínio geral da biodiversidade marinha no final do Plioceno, em parte vinculado ao resfriamento. Com a extinção ou raridade de certas espécies de baleias, toda a cadeia alimentar sofreu e o megalodonte, no topo da pirâmide, teve de enfrentar consequências significativas. Portanto, essa pressão sobre os recursos alimentares parece ter sido um fator-chave na possível desaparição do maior tubarão de todos os tempos. Além da diminuição das presas disponíveis,
o megalodonte sem dúvida teve que enfrentar inúmeros competidores, tanto emergentes quanto já existentes. Foi nesse período crítico que novos linagens de baleias predadoras e grandes populações de caçadores começaram a diversificar-se. Os fósseis revelam a existência de populações carnívoras com dentes robustos capazes de atacar presas grandes. Não devemos esquecer o ancestral distante das orcas, mais comumente conhecidas como orcas ancestrais, que também se incorporaram à corrida como superpredadores. O megalodonte poderia sentir-se intimidado por esses mamíferos marinhos que, apesar de seu tamanho mais modesto, caçavam em grupo ou utilizavam estratégias de cerco. Para um tubarão solitário, atacar um grupo estruturado e coordenado representava um risco maior de falha ou lesão. Uma vez que um animal tão grande como este começava a acumular lesões, sua capacidade de caça diminuía ainda mais, prendendo-o em um círculo vicioso. Aumento das dificuldades para encontrar alimento, diminuição da capacidade reprodutiva e, por fim, declínio populacional. Durante o Mioceno e o Plioceno, é importante especificar que nem todas as populações eram baleias pacíficas que se alimentavam por filtração. A diversificação dos linagens de cetáceos, alguns com dietas muito carnívoras, provavelmente intensificou a competição alimentar. Os cientistas mencionam, por exemplo, a existência de uma família de baleias predadoras capazes de atacar presas de tamanho semelhante às do megalodonte. O fóssil de uma criatura chamada Leviathan melvillei, uma baleia pré-histórica com mandíbula poderosa e dentes gigantes, descoberta no Peru, ilustra como o oceano abrigava outros grandes caçadores potenciais. Com comprimento estimado de mais de 13 metros e um crânio de quase 3 metros, esta baleia podia rivalizar facilmente com um grande tubarão, ou até ameaçar o megalodonte em condições específicas. Essa competição resultou em uma repartição ou até redução dos recursos marinhos disponíveis. Os novos predadores, frequentemente mais adaptáveis às variações de temperatura ou capazes de percorrer longas distâncias rapidamente, encontraram e exploraram outros nichos em comparação com o possivelmente menos versátil megalodonte. Diante da escassez de baleias e do surgimento de predadores rivais, os recursos alimentares totais escassearam em áreas favoráveis ao megalodonte. Estima-se que um indivíduo grande precisava consumir uma quantidade de alimento proporcional ao seu colossal peso ao longo de um ano, potencialmente várias toneladas de presas. Levando em conta os períodos de jejum, quando um ecossistema local sofria um choque, como uma migração massiva de baleias para águas mais frias ou mais ricas, o megalodonte via seu suprimento de alimentos diminuir quase da noite para o dia em escala geológica. Os dados paleontológicos, embora às vezes deixem margem para interpretação, apoiam a ideia de que a adaptabilidade é crucial nessas circunstâncias. Alguns predadores marinhos, como as orcas modernas, podem mudar sua dieta de uma estação para outra, passando de peixes a mamíferos marinhos ou cefalópodes, conforme a disponibilidade. Por outro lado, o megalodonte, especializado na captura de presas grandes, não parecia tão oportunista. Outro ponto notável nessa competição é a possível superioridade dos mamíferos marinhos sociais. As orcas modernas, por exemplo, são conhecidas por seu comportamento de caça cooperativa, sua organização em grupos estáveis e sua notável inteligência social. Mesmo na época das primeiras linhagens ou pouco antes, os ancestrais das orcas provavelmente já desenvolviam métodos iniciais de caça coletiva, o que lhes dava melhores oportunidades de capturar presas grandes. Para um superpredador solitário como o megalodonte, enfrentar um grupo era provavelmente muito mais perigoso do que atacar um indivíduo isolado. Cada ataque podia resultar em uma lesão que comprometesse sua capacidade de natação ou reduzisse sua força de mordida. Se considerarmos que algumas orcas ancestrais poderiam ter favorecido as mesmas presas que o megalodonte, encontramos um conflito direto pela sobrevivência dessas duas entidades em um contexto de escassez de recursos. Essa hipótese enfatiza a vantagem evolutiva da caça coletiva. Os predadores não apenas podem proteger melhor seus congêneres, mas também desenvolver estratégias para afastar ou superar um rival. Para ilustrar o poder do grupo, estudos sobre orcas atuais mostram que os indivíduos se coordenam para criar ondas desestabilizadoras ao caçar pinípedes ou tubarões. Transpostas há vários milhões de anos,
Essas técnicas de caça em grupo tornam o grupo de cetáceos um rival formidável para o megalodonte solitário. Outra possível explicação para esse declínio reside na diminuição da diversidade genética dentro da população de megalodontes. Quando uma espécie se especializa demais e sua área de distribuição diminui, tende a se agrupar em nichos populacionais isolados. Nessas condições, a mistura genética diminui e, por vezes, os indivíduos se reproduzem com parentes próximos, aumentando o risco de doenças hereditárias e limitando a capacidade de adaptação a mudanças ambientais. Soma-se a isso a crescente pressão da competição alimentar, a necessidade de migrar maiores distâncias para encontrar áreas de reprodução ou caça e as limitações climáticas. Parece provável que o megalodonte tenha experimentado um gargalo populacional. Alguns paleontólogos também acreditam que, quando espécies atingem tamanhos extremos, precisam de uma distribuição geográfica maior para manter uma diversidade genética saudável. A raridade dos fósseis recentes de megalodonte sugere um declínio gradual das populações, possivelmente exacerbado pela falta de variabilidade genética. De uma perspectiva estritamente evolutiva, uma espécie que dominou os oceanos por vários milhões de anos poderia parecer invulnerável. No entanto, a história natural está repleta de exemplos icônicos de criaturas ultra-especializadas que lutam para encontrar alternativas viáveis quando seu ambiente muda. O megalodonte, apesar de sua condição de superpredador, não é exceção a essa regra. Condições mutáveis, resfriamento, competição e escassez de recursos exigem flexibilidade adaptativa, muitas vezes ausente em animais grandes e longevos. A diminuição da diversidade genética mencionada anteriormente geralmente resulta em menor resistência a parasitas, infecções ou flutuações ambientais. No caso do megalodonte, novos parasitas marinhos, a rápida evolução de espécies competidoras e o surgimento de doenças poderiam ser fatais, especialmente se a população residual já estivesse enfraquecida por dieta insuficiente. Além disso, se a maturidade sexual era tardia, entre 10 e 15 anos segundo algumas estimativas, e as ninhadas eram limitadas, a substituição geracional tornava-se lenta demais para compensar as perdas sofridas. Se o tamanho gigantesco do megalodonte poderia ter sido uma vantagem durante períodos de prosperidade, sua grande força e a disponibilidade de presas de grande porte, essa mesma característica podia tornar-se uma desvantagem quando as condições pioravam. Em biologia, fala-se às vezes em custo metabólico. Quanto maior um organismo, mais recursos necessita para sobreviver. Em um contexto de redução das reservas de alimento e maiores distâncias a percorrer, o tamanho extremo acarreta maior risco de esgotamento energético. A regulação térmica para um tubarão desse calibre poderia tornar-se mais complexa. Embora os tubarões não possuam sangue quente como os mamíferos, alguns conseguem manter temperaturas localmente mais altas em músculos e órgãos, como ocorre no grande tubarão branco. Para o megalodonte, um alto grau de massa corporal impunha uma inércia térmica que podia ser benéfica em águas relativamente quentes e estáveis, mas tornava-se desvantajosa caso essas águas esfriassem ou se fragmentassem em setores não adjacentes. Assim, sua morfologia, outrora garantia de sucesso, poderia tê-lo aprisionado durante mudanças ambientais repentinas ou alternadas. Contrariamente à ideia de uma extinção repentina, a maioria dos pesquisadores acredita que a extinção do megalodonte foi um processo que durou várias centenas de milhares de anos ou mais. Em escala geológica, tal duração pode parecer breve, mas para um animal que vivia várias décadas, corresponde a um declínio lento, geração após geração. Não houve um único evento catastrófico, como o impacto de um meteoro ou uma grande erupção vulcânica, que o erradicou de imediato. Em vez disso, pode-se assumir um desaparecimento em efeito dominó. Primeiro, regressão de certas populações em áreas periféricas, depois, recuo para regiões centrais mais quentes e, finalmente, fragmentação em grupos cada vez menores até sua completa extinção. Os registros fósseis parecem atestar que os dentes de megalodonte, outrora presentes em todos os continentes, exceto a Antártida, tornaram-se escassos a partir de cerca de 3,6 milhões de anos e quase inexistentes depois de 2,6 milhões de anos. Esse amplo intervalo sugere que, localmente,
Algumas populações poderiam ter sobrevivido um pouco mais em áreas isoladas, como relíquias, antes de extinguir-se completamente. Essa lenta degradação das populações é típica de grandes espécies marinhas, cujo sucesso depende de uma cadeia alimentar estável e de amplos territórios. Uma vez que o ecossistema se fragmenta, manifesta-se a diminuição da resiliência, tornando a extinção inevitável. A última parte dessa história refere-se à prova definitiva do desaparecimento. É certo que a própria natureza dos tubarões, cujo esqueleto é cartilaginoso e cuja conservação é muito precária, dificulta a coleta de evidências fósseis. A maioria das descobertas baseia-se em dentes, estruturas mineralizadas muito mais resistentes. No entanto, a ausência de fósseis datados de 2,6 milhões de anos é o melhor argumento para afirmar que o megalodonte desapareceu. Os raros dentes, que às vezes se afirma serem fósseis recentes, mostram-se, após análise, mais antigos do que o esperado ou apresentam evidências geológicas indicando reorganização estratigráfica, ou seja, dentes antigos deslocados para sedimentos mais recentes. Na ciência, a ausência de provas não é prova de ausência, mas a situação parece suficientemente clara para a comunidade científica. O megalodonte não faz parte de nossos oceanos há pelo menos 2,6 milhões de anos. Alguns mitos ou lendas urbanas sugerem que ainda poderia sobreviver em profundidades inexploradas. No entanto, as condições de vida nessas zonas abissais, pressão extrema e escassez de presas grandes, não são compatíveis com a fisiologia suposta de um predador tão colossal. Além disso, nos tempos modernos, nenhum avistamento confiável ou evidência formal, como cadáveres de baleias com marcas de mordidas enormes, foi registrado.